E aí, pessoal, aqui é o Léo Lins. Bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor, o primeiro podcast sobre os bastidores da piada. E o tema de hoje é timing. Você sabe o que é timing? Faz ideia do que é? Bom, antes de debater os conceitos, eu vou contar algumas piadas para vocês e a gente usa elas como referência para os exemplos. Eu separei algumas aqui de um livro chamado The Friars Club Encyclopedia of Jokes. É uma coletânea de piadas, é um livro com mais de 500 páginas. Ele, essa coletânea de piadas foi feita pelo grupo Friars Club, um grupo de Nova York, New York Friars Club, que existe desde 1904, e os roasts, né, que aqui no Brasil a gente conhece como fritados, começaram lá no New York Friars Club. Eu pretendo fazer, depois vai ter um episódio aqui exclusivo sobre humor de insulto, esse tipo de coisa. Afinal de contas, eu gosto muito. Então, eu separei algumas piadas desse livro, vou contar elas para vocês, depois vamos analisar. Essa piada é do George Carlin, um grande comediante stand-up que faleceu há poucos anos. Já reparou que quando você assopra na cara de um cachorro, ele fica irritado? Mas quando você leva ele para passear no carro, ele põe a cara na janela? Essa aqui é de um autor anônimo. O que o sexo e plano de saúde têm em comum? Quanto mais velho você fica, mais caro paga por eles. Eu acabei mudando, na verdade ela está como seguro de vida. Eu mudei para plano de saúde. Acho que fica melhor no nosso entendimento aqui. Essa aqui é de um comediante americano chamado Jan Murray. Teve um sequestro de um ônibus turístico outro dia. Por sorte ele estava cheio de turistas japoneses. Eles tiraram mais de 2.000 fotos dos sequestradores. Essa aqui é de um autor anônimo também. Por que é tão difícil uma mulher achar um homem que seja sensível, atencioso e bonito? Porque esse cara já tem um namorado. Essa também de autor anônimo. Qual a diferença entre o terrorista e a mulher de TPM? Com o terrorista dá para negociar. E tem uma que eu separei que é de internet aqui, também de autor anônimo, que eu vi rodando um tempo atrás aqui no Brasil, que eu achei muito boa. Com 6 anos, Clayton pediu ao pai para fazer aula de balé. De jeito nenhum, balé é coisa de viado. Com 10 anos, Clayton pedia para fazer um curso de culinária. Nunca! Cozinhar é coisa de viado. Com 15 anos, Clayton queria fazer um curso de decoração. Jamais! Decoração é para viado. Hoje, Clayton tem 30 anos. É viado e não sabe fazer porra nenhuma. Essa aqui é muito boa também. Então, eu contei essas piadas para a gente usar elas como exemplo, para estudar o que é timing. Um dos conceitos que eu já vi a respeito de timing é que ele é o uso do silêncio. E eu discordo desse conceito porque, às vezes, um gesto ele marca o final de uma ação e o começo de outra. Então, não é necessariamente o uso do silêncio. A não ser que você queira interpretar que, não, mas um gesto é como se o corpo falasse. Não, então eu acredito que não. Tá? Então, não é apenas o uso do silêncio. Eu tenho uma piada, por exemplo, onde no meu primeiro show, no Piadas Secretas, onde eu simulo um aluno colando e é difícil de escrever porque é uma piada apenas visual, então eu fico imitando um aluno tentando colar a prova do lado, isso seria o setup, eu olhando para o lado tentando colar. E na hora que eu olho para frente, quando o professor, como se fosse o professor pegando o aluno colando, essa virada de rosto brusca para a plateia, esse é o punch. Então, e a piada inteira no silêncio. O setup e o punch são feitos através do gesto corporal. Então eu creio que o melhor conceito para definir o timing é um que eu coloco no meu primeiro livro, no Notas de um Comediante Stand-Up, que é esse aqui. Timing é o intervalo entre duas ações, sejam essas ações uma fala ou um gesto. E eu gostaria até de acrescentar e talvez atualizar esse conceito, que é timing é o intervalo entre duas ações, sejam essas ações uma fala, um som ou um gesto. Porque às vezes o punch pode ser um som esquisito, que não é uma fala e nem um gesto. Então, esse para mim é o melhor conceito de timing. É o intervalo entre duas ações. Quais são essas ações? É o preparo da piada, né, a informação necessária para você rir depois, que é o que a gente chama de setup. Eu fiz um outro episódio sobre isso. E o final da piada, que é o que vai ter graça, que é o punchline, o punch.
Então, o intervalo entre o setup e o punch é o timing. Então, se você errar o timing, soltar o punch na hora errada, a piada não vai funcionar. Se ele vier muito cedo ou muito tarde, a piada pode ganhar ou perder força. Então, vou repetir uma piada daqui, contando ela com o timing errado. Qual a diferença entre a mulher com TPM e o terrorista? O terrorista dá para negociar. Atropelei. Você não pode ir acelerando. E isso às vezes acontece quando um comediante está no palco. E principalmente quando você está nervoso, a sua tendência é acelerar e começar a correr com o texto. Quando isso acontece, a plateia para de rir e você fica mais nervoso e corre mais, e a plateia ri menos, você corre mais e a plateia ri menos. E se isso acontecer, é melhor você correr do palco em vez de ficar só correndo com as piadas. O time é algo muito importante. Ele pode valorizar ou desvalorizar o que você está fazendo se ele for mal utilizado. A mesma piada, vou usar no caso essa do terrorista, com um intervalo muito longo. Qual a diferença entre a mulher com TPM e o terrorista? Com o terrorista dá para negociar. Não tem graça também. Por que esse tempo enorme? Entendeu? Já passou, perder. É aquilo que a gente fala, perder o tempo. Sabe quando acontece uma situação e você pensa em falar uma piada e aí alguém muda o assunto, vai para acabou, esquece, não faz mais. Passou da hora. Vou contar a piada do George Carlin num time errado. Já reparou quando você assopra na cara de um cachorro, ele fica irritado? Mas quando você leva ele para passear no carro, ele põe a cara na janela? Estraguei completamente a piada. Eu enfiei o intervalo onde não era para ter. Eu fiz um outro um pouco mais longo que era para ser mais curto. Então, o timing tem que ser correto, preciso. Ele vai valorizar ou reduzir o impacto da sua piada. Não necessariamente ele é um intervalo apenas entre o setup e o punch. Vou dar um exemplo aqui com outra piada. O que sexo e plano de saúde têm em comum? E aí? O que eles têm em comum, hein? Quanto mais velho, mais caro fica. Também estraguei a piada. Por quê? As outras frases que eu soltei antes de concluir a piada marcaram o tempo também. Então, ali eu concluí uma ação e iniciei outra. O que eu fiz? Como eu não concluí a piada, eu comecei a gerar expectativa na conclusão da piada. Comecei a gerar expectativa. Então, se você fizer isso, a conclusão tem que ser muito boa. Porque você está levantando a expectativa para a sua piada. Se ela não for boa, vai perder impacto. Então, só vale a pena fazer isso se você realmente tiver uma piada muito forte. Do contrário, não vale a pena você valorizar ela. Então, quando eu falei, o que sexo e plano de saúde têm em comum? Intervalo. E aí? Concluí aqui, mas não concluí a piada. Então eu estou levantando a expectativa. O que eles têm em comum? Estou levantando mais, porque eu não estou falando. E agora eu vou concluir. Quanto mais velho você é, mais caro fica. Vou contar aquela piada do Clayton, com o timing errado. Com 6 anos, Clayton pediu ao pai para fazer aula de balé. De jeito nenhum, balé é coisa de viado. Com 10, Clayton pedia para fazer um curso de culinária. Nunca cozinhar é coisa de viado. Com 15, Clayton queria fazer um curso de decoração. Jamais. Decoração é para viado. Hoje, Clayton tem 30 anos, é viado e não sabe fazer porra nenhuma. Olha como é que eu estraguei a piada. É claro que tem a parte da interpretação, que é você entregar bem o texto. Mas o timing é muito importante para você entregar corretamente a sua piada e valorizar ela da forma adequada. Porém, eu já vi algumas pessoas falarem, o segredo para você acertar o tempo da comédia é você preparar a piada e aí você conta 1, 2 e solta o punch. Não, eu não acredito nisso. Eu não acho que ele seja tão preciso. Na verdade, eu acho até que diferentes piadas têm diferentes times. Tem piadas que são tão boas, são tão fortes, que você pode valorizar e às vezes dar um intervalo maior antes de concluir a piada. Às vezes o próprio setup já é bom e a plateia já está rindo. Tem piadas que são mais fracas, são piadas de meio, de passagem, piadas entre outras mais fortes.
Então você não pode valorizar tanto, você tem que preparar, dar um tempinho e já concluir a piada. Então diferentes piadas têm um diferente time. E o mais importante, diferentes plateias têm um diferente timing. Tem plateias que às vezes, sei lá, estão mais quietos, mais comedidos, às vezes tem pouca gente num ambiente grande, isso inibe o público, eles estão sentados espalhados, e aí estão rindo baixo, rindo pouco, sem fazer barulho. Quando isso acontece, você acaba naturalmente precisando acelerar as piadas, não ao ponto de estragar a piada, como eu dei o exemplo anteriormente, mas não dá para você valorizar tanto. A plateia ri, já morre, você já tem que começar outra piada, então você tem que fazer as piadas num time menor. Às vezes a plateia está rindo muito, muito, e aí você tem que esperar a plateia rir, você não pode soltar o punch. Vamos supor que você preparou uma piada, veio um punch, vem o segundo punch, você vai soltar enquanto a plateia está rindo? Não, você tem que esperar essa risada diminuir um pouco e já soltar o outro punch para ela subir de novo. Então uma coisa muito importante para o comediante, assim como para o músico, é o ouvido. Então você tem que estar com o ouvido muito atento na resposta do público. Entendeu? Se eles estão rindo muito ou estão rindo pouco, isso vai influenciar o seu timing. Eu falo mais algumas coisas a respeito disso no meu livro, no Notas de um Comediante Stand-Up. Quem quiser um pouco mais de detalhes, pode procurar no livro. E a ideia desse podcast é complementar o material. Eu não vou ficar apenas lendo o que está lá. Primeiro, porque senão o livro não vende mais e eu desvalorizo as pessoas que compraram o meu livro, certo? Então, o time é um assunto muito importante. A gente pode abordar ele futuramente, mas eu creio que já deu para ilustrar mais ou menos o que é. É o intervalo de tempo entre duas ações, sejam essas ações uma fala, um som ou um gesto. E plateias diferentes têm diferentes timings, piadas diferentes podem ter diferentes timings. Então, trabalhe bem esse intervalo entre o preparo da piada e a conclusão. Certo? Valeu, galera. Um abraço, até a próxima.